Menopausa, a gente está falando a partir de 45 anos. Quando é antes dos 45 anos, a gente está falando de uma menopausa precoce. Ah, antes dos 45, então. E Tá. quando a gente tem uma paciente, qual que é o diagnóstico da menopausa? 1 ano sem menstruar. Se a gente pega uma paciente, por exemplo, que tá com os hormônios meio bagunçados, tá estranho, o ciclo já ficou irregular, eu tô preocupada com a parte reprodutiva dela, e a gente tá falando de uma paciente abaixo de 40 anos, eu dou outro nome, tá? É insuficiência ovariana precoce, quer dizer, o ovário dela já não tá bom. E eu não vou ficar esperando ela parar de menstruar, porque se eu ficar esperando isso, eventualmente pra parte reprodutiva, a gente já tá lascada. Agora, né? doutora, eu tive casos lá no Né? espetáculo que a gente tem uma conversa no final e eu tenho ouvido histórias inacreditáveis. Pessoas que entraram na menopausa com 28 anos, É com muito 24 triste, já vi. anos, com 35 é o mais Terrível. comum hoje em dia. Impressionante a quantidade Eu de acho gente. duas coisas muito cruéis. Uma menina com 9 anos de idade começar a menstruar e uma mulher tão Sim. jovem, né, iniciar a menopausa. É muito duro, né? Mas muito isso cruel. existe, E né? além dos sintomas que a gente está falando que são muito importantes e são terríveis, né, para Sim. digerir ali, nessa questão da feminilidade também envolvida, a gente está falando de uma outra questão que a gente nem comentou até agora, que é a massa óssea. Então, se a paciente perde os verdade. hormônios ali tão precocemente, Osteoporose, amor, babá. a gente tem um impacto importantíssimo na massa óssea. Então, a gente tem um Disso eu não sabia, risco de gente. É osteoporose, barra Não, pelo- que é pesadíssima. isso? É uma Tá loucura. bom, não, pode piorar. Calma aí, gata. Então, assim, a gente tá falando de uma coisa. A gente tá falando tanto de sintomas da menopausa, mas tem alguma coisa que a gente não enxerga, mas que tem um impacto profundo e que a gente tem que Sim. olhar de perto, que é a massa óssea. No seu dia a dia. É. Agora, se vocês me permitem, eu Lógico. tenho uma dúvida, uma pergunta. Eu tive câncer de mama, graças a Deus curada, já passei pelo meu processo de remissão e essa doença Ora, nunca põe mais. o microfone. Essa doença nunca mais vai me encontrar, porque, ó, Amém. até É isso nunca aí. mais. Amém. Boa. Eu terminei É isso esse aí. livro escrevendo uma carta para o câncer falando até nunca mais. Mas em casos como eu, uma mulher que teve câncer de mama, é indicado tirar o útero e os ovários ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. Não, não é uma coisa feita de rotina, não é. Não. Então, precisa avaliar exatamente o risco genético, né, em relação à produção hormonal, não, mas não é feito de rotina para todos os pacientes com câncer. Porque não. a gente fica, né? Não, não, gente, não é um precisa. fantasma, Noiada. né? Não É. precisa. Fica Você noiada, nunca a gente mais não quer passar por precisa. isso, né? Não Então, Porque já não precisa. funciona mais nada. Eu não vou, né? Eu não vou mais engravidar. Eu não produzo mais óvulos. Será que ele está aqui em mim, vai me trazer algum é que malefício? mas né? aí, já na que eu tive verdade- o câncer de mama? É, verdade. que bom Então, saber que não, né? que não. Eu acho que é o estudo genético que tem que ser avaliado, como você falou que também já fez, porque assim, existe uma relação genética do câncer de mama e de ovário. Tanto que a gente pergunta, até esqueci de comentar isso quando você falou do risco genético, o câncer de ovário na família também. Ele também entra na conta, entendeu? Porque é um câncer que eles têm essa mesma base genética. Então, câncer de ovário. ovário. Então, por isso que eventualmente também a gente vai ponderar, né, a retirada dos ovários, enfim. Mas é isso, então a gente sempre, eu acho que é isso, a gente vai ficar sempre de olho na paciente, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não sair também tirando tudo, porque às vezes quando pensa em câncer, fala assim, tira minha mama toda. Ou tira tudo que eu não quero mais. E assim, e a gente tem que saber que até esse avanço dos tratamentos, que são mais específicos e melhores, eles propiciam tratamentos menos invasivos e menos agressivos e que isso impacta na qualidade de vida. Porque se a gente tira a mama toda, ela pode ter consequências também, por exemplo, linfedema, ela pode ter uma alteração local importante que vai comprometer o movimento, a qualidade de vida dela. Então, se a gente puder fazer uma cirurgia mais conservadora, Mais tranquilo. às vezes pode ser melhor. Mais uma vez, isso tem que ser definido com o seu... Eu sou Caso a caso. ginecologista. Agora, claro. Isso vai ser acompanhado com um mastologista, com um oncologista, tem pessoas para acompanhar junto. Eu tô sempre, né, sabe, eu vou ficar sempre de perto, olhando o que está acontecendo, em contato ali. Mas é um tratamento que acontece com outras pessoas envolvidas, mas é isso, né? A gente precisa tentar pensar na qualidade, não é só, né, não só no câncer, mas a gente precisa olhar para a paciente, né? Eu preciso olhar para a paciente, Claro. a gente precisa pensar na qualidade de vida e como ela pode ficar bem com os E tratamentos. você sabe, doutora Camila, eu sei que tem que encerrar, né? Mas quando eu recebi o meu diagnóstico, de cara eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer e logo em seguida já disse que eu tinha que fazer o esvaziamento total das minhas mamas, porque como eu tinha cistos na outra mama, né, seria justificável que eu esvaziasse as duas mamas. Aí eu fiquei apavorada. Imagina, você está com câncer, você vai morrer e Você vai ficar sem os dois seios. né? E aí eu fiquei realmente muito abalada. E você sabe que eu não esvaziei minha mama? Eu não precisei esvaziar minha mama. Então, eu fui a outro médico, eu busquei outras informações. E a mama que vocês estão vendo aqui é a minha É a mama. sua. Caraca, Então, por não isso que isso é precisou. muito relevante. O que a doutora Camila está falando, ela é muito importante. A gente buscar as informações, né? A gente se informar mais, discutir sobre. Porque nem todo Escutar câncer outras de opiniões. mama
precisa ou necessariamente precisa ser feito o esvaziamento. Aham. E a minha mama é exatamente como ela era. Não mudou nada. Linda, maravilhosa. Perfeito. Que a gente tá aqui pra isso. Ah, Né? gente. Ai, muito foi uma obrigada. delícia. Tanto mais coisa para falar, né? Tô muito. Que a gente tem vontade de continuar falando. Não, é um assunto que não acaba e eu acho que a informação, ela é, assim, É ouro, né? nossa, é ouro, é demais. Eu não sei, assim, que bom que a gente tem, que a gente pode usar a nossa voz, nossa audiência para levar informação, porque a gente sabe o quanto é difícil hoje, né, a saúde, enfim, a gente sabe os problemas, a gente sabe os nossos privilégios também. Sim. Então, que bom que hoje, gente, vocês estão ouvindo aí pessoas incríveis, um exemplo de força de superação. A doutora Camila, que eu quis te convidar, doutora Maravilhosa. Camila, porque você realmente é 360. Maravilhosa. Virei fã. Ela que descobriu a questão da trombofilia, que já vai para hemato, e aí já vai para endócrino, e aí já Sabe vai para... muito. Assim, ela realmente cuida da paciente no 360. E ainda sabe? fala bem, né? Linda É, e fala bem. perfeita. Dá uma loucurinha. Então eu falei, eu preciso de alguém que fale de tudo pra gente Maravilhoso. realmente poder entrar em todos Aprendi os... muito com você. Muito hoje. importante. Obrigada pela Hábitos, sua obrigada. generosidade de compartilhar tudo. Obrigada. Obrigada ter por vindo, vocês doutora estarem aqui. Camila. Obrigada pelo livro dela, a gente até nunca mais. Tem, ó. aonde tem? Fala pra gente. Nas livrarias, você pode comprar online, Só dá um todas as Google livrarias aí, né? de todo o Brasil. O livro não só conta a minha história, né? E serve como uma inspiração, não só também para pacientes oncológicos, mas para todo mundo que está passando por uma situação, né? Sim. Onde se vê, enfim, sem saída, né? Ou como achar uma luz no fim do túnel. E a venda desse livro é uma doação para o Instituto Proteia, que eu sou uma das conselheiras, sou madrinha. O Instituto Proteia agora atua em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, em Salvador também. Legal. E agora a gente, ano que vem, se Deus quiser, vamos entrar também no Rio de Janeiro. Que legal. E o Instituto Proteia dá o tratamento completo de câncer de mama para mulheres de baixa renda. Ai, que bacana. Aquelas que não têm Eba! acesso ao tratamento digno de Maravilhosa. qualidade que eu tive. É Como isso aí. faz, Ana, Então, é uma pra... retribuição. Como É faz isso. para, por exemplo, eu tô passando por esse momento, eu não tenho condições, como eu faço para ser atendida pelo Instituto Proteia? Entra lá, a gente tem @Instituto Proteia, a gente tem o institutoproteia.com.br, .org.br. A gente tem... Bom, a gente também faz de uma forma integrada, né, toda a atenção com a paciente, né? Começa com as consultas com mastologistas, cirurgias, quimioterapia, radioterapia, psicólogos. A gente realmente tem 360 um mesmo. 360 e Maravilha. que faz realmente toda a diferença. E assim, é um privilégio muito grande fazer parte disso. E é um orgulho também muito grande saber Quantas mulheres que... atendidas, vocês já falaram? Né? Ah, gente, e quando a gente fala em mulheres curadas, a gente não está falando de uma mulher, a gente está falando de famílias, Claro. né? Estamos falando de filhas, de mães, de avós, de tias, de primas. Então, assim, Legal. a abrangência, nós somos ainda pequenos, temos 7 anos de vida, mas a gente está crescendo, a gente quer estar no Brasil inteiro, porque eu acho que é isso.